Bom dia, gente. Acendendo a luz aqui para ficar mais claro pra gente. Espero que essa semana esteja sendo boa, espero que continue sendo boa até o final dela. Estamos aqui hoje, para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Bom dia, minha linda Cláudia, que entrou agora. Deus abençoe a sua quinta-feira. Vamos aprender hoje com o Salmo 96. Tem uma porção reservada para você, algo que o Senhor deseja te ensinar, e pega isso no seu coração, né? A gente está tendo a oportunidade dia 7h15, às 7h14 da manhã. Bom dia a todos vocês que entraram agora, de aprender mais do Senhor, de render glórias e louvores a Ele, né? Não há nada mais importante do que estar com Ele, e nós estamos aqui dedicando o nosso tempo, a nossa manhã para Ele, né? Ontem a gente teve um dia bem triste. A mãe do nosso amigo querido Paulo Vitor foi para Jesus, e é sempre muito difícil perder as pessoas que a gente ama, né? A gente fala sobre isso, a gente fala sobre a eternidade, mas quando a gente tem esse desligamento, sabe, com as pessoas, né, que a gente ama, e a gente ora e clama pelo milagre, é muito difícil, é muito dolorido, né? Então nós pedimos para vocês para que possam clamar por essa família, interceder por essa família tão amada, tão especial para nós, para que Deus os sustente nesse tempo difícil, né? E coloque paz no coração deles, né? Porque apenas com o Senhor a gente consegue ter uma paz que excede todo entendimento, né? O melhor consolo vem do Senhor e a gente sabe disso. Então, conto com a oração de vocês aí nesse tempo, tá? Para essa casa, para essa família, que Deus possa ser com eles. E nós vamos seguindo a vida, né? Vamos seguindo, aprendendo, buscando do Senhor, porque enquanto a gente tiver vida, fôlego de vida, a gente não pode parar, né? Existe algo que o Senhor espera de você e a gente não pode se paralisar, né? Então vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele esteja conosco nesse tempo, nos guiando no estudo da palavra de hoje, né? E eu coloquei filtro de novo. Gente, eu tô ficando viciada nesses filtros, porque deixa a gente tão melhorzinha logo de manhã, tá? Mas a vida real não é assim não, mas só para vocês saberem, eu sou sincera e falo com vocês. Vamos orar então. Pai, obrigada por mais essa manhã que o Senhor preparou para nós. Obrigada por esse tempo de aprendizado, de estudo que o Senhor tem para nós nessa manhã de quinta-feira. Nós agradecemos ao Senhor e clamamos para que a Tua palavra venha mesmo, Senhor, encontrar o nosso coração. Fale conosco e nos traga revelação da Tua palavra. Nos traga o entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, expande a nossa maneira de pensar, o nosso entendimento. E no nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, papai, que o Senhor ministre o nosso coração de maneira poderosa. Nós estamos sedentos, precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, fale conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Marlene. Deus abençoe você. Esse salmo, gente, é um salmo de adoração. A gente já estudou alguns salmos considerados como salmos missionários. E esse é mais um salmo considerado um salmo missionário. E vocês vão entender por que é considerado um salmo missionário. Porque no decorrer dos versículos a gente vai perceber uma convocação em alguns momentos para que a gente anuncie a palavra a toda criatura. Então, se existe dúvida no seu coração, né, de que, olha, eu acho que tem que ficar aqui primeiro, tem que me preocupar primeiro com o lugar onde eu estou, a chamada de Deus, o clamor de Deus é para que a gente anuncie em todo tempo, em toda criatura, né? A toda criatura. E a gente vai aprender no decorrer desse salmo práticas de adoração, né? Eu tenho certeza que a gente escuta muito, né? Como adorar, por que adorar, a gente deve adorar em todo tempo, mas às vezes pode ser que a gente esteja não fazendo algo errado, mas a gente pode melhorar a nossa forma de adorar ao Senhor.
E logo no primeiro versículo a gente aprende isso. O primeiro versículo fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Quando a gente pega esse cântico novo, né? A gente para pensar que talvez a nossa adoração ela seja passível de desgaste. O que é uma adoração desgastada, né? Como seria uma adoração desgastada? Talvez seja uma adoração cheia de repetições, né? Cheia de protocolos e liturgia, não só contra a liturgia, tá? Mas que já está tão engessada que não existe algo novo sendo entregue naquele momento. E por muitas vezes, quando a gente já tem um tempo de caminhada, e por isso tantas pessoas usam a expressão de voltar ao primeiro amor, é necessário voltar ao primeiro amor, porque quando o crente, né, se converte, conhece Jesus, existe aquela empolgação, aquela animação, aquela vontade de estar ali o tempo todo. Se tem monte, eu vou para o monte, se tem vigília, eu vou para a vigília. Existe esse fervor no coração de um crente novo. E por muitas vezes, isso se perde no caminho, né? E tem até muito a ver com o que a gente vai falar hoje à noite, às 9 horas, na live sobre frieza espiritual. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando o salmista nos convida a gerar um cântico novo ao Senhor, o convite é que a gente faça algo que a gente não esteja fazendo naquele momento. É que a gente ofereça uma adoração diferente, né? Longe das repetições, longe dos protocolos, longe daquilo que você tem costumado fazer. Às vezes, olha, eu acordo toda manhã, escuto uma música e depois que eu escutar... Sabe, às vezes existem uma série de regras que a gente tem seguido sem perceber, né? Nós estamos sendo automáticos na nossa adoração. E o convite de Deus para a gente é que a gente ofereça algo novo, algo que tenha um aroma fresco, que tenha, sabe, aquela coisa diferente. O Senhor te chama para isso. O Senhor, por quê? Porque quando a gente adora o Senhor com algo, uma novidade, né? Algo fresco saindo do nosso coração, a gente sai da mesmice e a gente atrai a atenção dos céus para nós. Então, o primeiro versículo já nos chama: cantai ao Senhor um cântico novo, que a sua oração, a sua adoração não esteja cheia de desgaste, né? Que ela possa se renovar todas as manhãs. E quem tem que cantar? Quem tem que adorar? Todos os moradores da terra. O Senhor espera que todos adorem ao Senhor, não só eu, não só você, mas a expectativa, a ardente expectativa de Deus é que todos os moradores da terra, todos os filhos que foram criados com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto detalhes pelo Pai, todos os filhos, o Senhor, de todos os filhos, o Senhor espera uma adoração, né? A terra, a gente vai falar sobre isso nos versículos finais desse capítulo, a terra também louva o Senhor. Os animais silvestres, os animais aéreos, os animais marítimos, o firmamento, o fundamento, tudo o tempo inteiro adora e louva o Senhor. Como o Senhor não esperaria que os seus filhos, criados à sua imagem e semelhança, né, o fechamento da criação, aquele que quando Deus criou viu que era bom, como Deus não esperaria que essa criatura tão importante para a história da humanidade, tão importante para o plano que Deus planejou para a humanidade, não o adorassem? O Senhor espera a nossa adoração, né, de todos os moradores da terra. No versículo 2 vai falar assim: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Tem uma música que eu cantava quando eu era pequena, que é exatamente esse salmo. Então, quando eu leio esse salmo, eu já me identifico e lembro muito dessa canção, que é mais antiga, né? Não vou cantar aqui não, gente, mas eu lembro muito, porque é idêntica ao capítulo que a gente está lendo. Bom dia, Bruna. Deus abençoe a sua quinta-feira. Estamos estudando o Salmo 96, tá? Fica com a gente aqui. Então, no versículo 2, ele vai falar: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciar a salvação em que momento? De dia em dia, dia após dia. Então, a palavra do Senhor precisa estar nos nossos lábios. Nós precisamos anunciar a salvação do Senhor dia após dia. Então, Deus continua fazendo esse convite. Você vai perceber isso em todo o capítulo, ele convidando: cante, louve, adore, me busque. Ele faz esse convite para as pessoas e ele avisa. Ih, meu Deus, peraí, minha bateria tá... Ainda dá tempo, vai dar tempo da gente finalizar, com certeza.
Mas o convite é para que a gente anuncie a salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Bom dia, Daniel. Deus abençoe a sua quinta-feira. E aí no versículo 13 ele vai falar: anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Quando a gente lê esse entre todos os povos, a gente percebe nitidamente o desejo de Deus de estender a salvação a toda a humanidade, né? Eu quero que todos os povos, né? Todos os povos precisam saber das minhas maravilhas. E às vezes a gente economiza palavras para testemunhar aquilo que Deus tem feito em nós. Nós temos que ser mesmo pessoas animadas e empolgadas, a palavra é empolgada com aquilo que Deus tem feito e compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Então que os seus lábios estejam empolgados para falar e compartilhar aquilo que Deus tem feito. Às vezes pode parecer uma coisa simples, boba para você, mas que é tudo que o outro está precisando, que é tudo que o outro precisava ouvir naquele dia. Então não economize, fale, compartilhe, porque Deus tem esse desejo no coração dele de estender a salvação para toda a humanidade, de estender as maravilhas para toda a humanidade. No versículo 4 ele vai falar: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Naquela época, hoje nós também, né, temos vários deuses, né? Mas se você pega alguns países, você vai para a Índia, por exemplo, a Índia é um lugar é o que mais tem deuses, né? Eu lembro que eu vi um documentário uma vez falando de quantidade e era algo assim que inimaginável, a quantidade de deuses que eles têm. São tantas vertentes que as pessoas ficam até perdidas, né? Então, no contexto de muitos deuses, a palavra fala que o Senhor é o mais tremendo, o Senhor é aquele digno de louvor mais do que todos os outros deuses, né? E aí no versículo 5 ele fala: porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus e a terra. Ou seja, ele traz Deus no contexto de que se todos os deuses são vãs, por que o nosso Deus é melhor? Ele fez o céu e a terra, ele criou todas as coisas, né? E como criador de todas as coisas, não teria poder e autoridade, né? Não seria aquele mais imponente, mais forte do que todos os outros deuses. Esse é o nosso Deus, esse é aquele que nós escolhemos louvar e engrandecer todas as manhãs. E aí no versículo 6 ele vai falar: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Então existem atributos de Deus que ficam diante dele o tempo todo, como glória e majestade, né? Ele é um rei. Então a gente fala e faz analogia o tempo todo do rei poderoso, glorioso, cheio de majestade, mas que também é cheio de força e formosura, né? Parece até que são coisas opostas, mas força e formosura estão presentes, são atributos presentes no coração do nosso Deus, né? E a gente vai estudando e vai vendo isso, e a gente vai vendo quanto nós temos motivos para adorar a Deus o tempo todo, todas as manhãs. Ontem eu estava conversando com meu marido, e ele estava conversando com um amigo, e esse amigo estava compartilhando um pouco da palavra, e ele falou, nessa conversa, ele comentou que por muitas vezes, né, quando a gente respira, e o respirar é o sopro de vida operando dentro de nós, quando nós respiramos, temos esse respirar, o sopro de vida, em todos os momentos que a gente respira, coloca ar para dentro, a gente está engrandecendo ao Senhor, porque foi Ele que soprou o sopro de vida sobre nós, né? Então todas as vezes que nós respiramos, a gente está engrandecendo o nome dEle, a gente está fazendo o que Ele nos criou para fazer, né? E é uma conversa longa, mas que nos faz pensar, né? Que nós como criaturas, feituras de Deus, quando nós, o fato da gente estar vivo, nós já estamos engrandecendo ao Senhor, mas a gente pode fazer muito mais, né? Com a nossa adoração espontânea, com a adoração que vem do nosso coração, aquele culto consciente do que eu estou fazendo também, né? O Senhor espera isso de nós. No versículo 7 vai falar: dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, né? Oferecer ao Senhor gratidão, oferecer ao Senhor um sacrifício que seja agradável a Ele, trazer oferendas. O que você tem ofertado ao Senhor? Eu não digo só financeiramente, mas o que você tem ofertado a Deus? A gente não tem dado nada às vezes, por muitas vezes a gente está tão acomodado, tão paralisado, tão
estacionado que a gente não oferece nada ao Senhor. E Ele é digno de tanta coisa, né? E a gente, às vezes, pode cair no comodismo. Mas a palavra do Senhor para nós, nessa manhã, é: trazei oferendas para mim, né? Trazei um sacrifício aos meus pés, algo que seja agradável para mim. Entre nos meus átrios, entre na minha presença, esteja diante de mim. Existe um banquete disponível para os filhos, então adentre, né, nesse santuário. E no versículo 9, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra. Então é aquele tremor, aquele temor de, nossa, o quão majestoso ele é, o quão grandioso ele é. E por muitas vezes a gente perde esse brilho no olhar, né? Esse brilho de ver tanta beleza em engrandecer a Deus, de ver beleza em adorar a Deus. Mas o Senhor quer trazer isso de volta pra gente. O Senhor quer resgatar isso no nosso coração. Nossa, e tem muito a ver com a live que a gente vai falar à noite, porque eu já estava pensando em alguns tópicos e tem bastante a ver. No versículo 10, o Senhor vai falar: dizei entre as nações, o Senhor reina, né? É um chamado, um chamamento. Diga você, o Senhor reina. Quem é que reina no seu coração, na sua vida? O Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se, ó céus, e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Como o bramar batam palmas, né? Exultem. Olha só como Deus é tremendo. Olha só como Deus é pleno. Olha só como Deus é poderoso. Então, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, batam palmas, né? O mar bate palma para o Senhor. E a gente pode ver mesmo a grandeza de Deus. A gente é capaz de ver a grandeza de Deus na natureza, porque isso também é parte quando a gente vê todas as feituras de Deus, a gente está conhecendo um pouco mais do Senhor, a gente também está tendo mais revelação de quem Deus é, de quão pleno, de quão belo, de quão formoso Ele é, né? Os feitos do Senhor também dizem a respeito dele. Então, tudo que Deus fez é bom. E quando nós temos contato com tudo que Deus fez, nós também temos a revelação de um pouco da identidade de Deus. Porque não tem como a gente ver e não sermos impactados, né? Por tudo que Ele fez, porque tudo que Ele fez é bom. E aí, no versículo 12, vai continuar clamando e pedindo para que a terra se alegre. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então regozijarão todas as árvores do bosque. Todas as árvores, o campo e tudo que existe na terra, né? Eu gosto muito de olhar o mar, apesar da nossa cidade não ter mar, né? Mas quando eu vejo o mar, eu consigo, assim, sentir o som, o barulho do mar, me leva para mais perto de Deus. O que você gosta de ver da natureza? Comenta aí, se vocês conseguirem comentar, só para eu saber. Mas o mar me traz para, sabe, me leva aquela coisa de louvar a Deus, de engrandecer a Deus. Quando eu vejo uma coisa com muitos detalhes, com muita riqueza de detalhes também, como por exemplo uma florzinha, coisas pequenininhas, isso também me leva para a perfeição de Deus. E para mim nada melhor do que olhar para as minhas mãos, né, para o meu corpo e perceber com quantos detalhes nós fomos criados, e isso também me fazer maravilhar, né, me maravilhar com os feitos de Deus, né? E aí o salmista finaliza esse capítulo dizendo: ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, ele fala, né? Amo o campo, as árvores, os pássaros, perfeição do Pai. Glória a Deus. Coisas maravilhosas, né? Um pássaro voando, meu Deus, como ele consegue ficar lá. Antes de sequer existir avião, Deus já tinha feito um projeto, um mini projeto de avião, de um ser que voa. É tremendo, é tremendo. E aí esse versículo 13 que vai falar, ante a face do Senhor o quê? Falou para a terra se alegrar, não foi? Então, alegre-se a terra ante a face do Senhor. Bom dia, Zé. Deus abençoe você. Então, a terra deve se alegrar, os campos devem se regozijar, os céus devem se alegrar diante da face do Senhor. Então, essa alegria que o Senhor pode colocar dentro do nosso coração, Ele clama para que a gente se alegre diante das feituras dEle. Essa alegria, ela vem, por quê? Porque a gente se apresenta diante da face do Senhor. Ele vem para julgar a terra e julgar o mundo com justiça e os povos com a sua verdade.
Existe um versículo que é conhecido que fala que o Senhor espera, né, que a gente o adore em espírito e em verdade. E por muitas vezes nós não temos conseguido dar ao Senhor uma adoração cheia do Espírito, uma adoração em espírito, porque nos é necessário nascer de novo, né? O novo nascimento. Todos os dias a gente precisa morrer para alguma coisa que a gente acha que é a coisa certa a se fazer. Todos os dias a gente precisa matar um pouquinho da nossa carne, matar um pouco das coisas, das convicções que eu tenho. E quando a gente nasce de novo, a gente consegue dar ao Senhor essa perfeita adoração. A gente consegue render ao Senhor essa adoração que Ele espera de nós. E esse salmo, que é um salmo missionário, que nos convida a falar de Deus para todas as nações, ele também nos impulsiona e nos encoraja a adorá-lo, a cantar, a louvar, um cântico que, acima de tudo, seja um cântico novo. Então, meu desafio para você, nesse dia de hoje, é que você renda ao Senhor um cântico diferente. Adore ao Senhor e louve ao Senhor, não seguindo os mesmos protocolos, como os protocolos de costume, mas fazendo coisas que até então você não fez. Faça algo novo para Deus nessa manhã. Faça algo novo para Deus nesse dia. E talvez você não saiba o que fazer ainda, não tenha ideia do que fazer ainda, mas o Senhor pode te direcionar. Seja criativo, atraia a atenção de Deus, mas dê algo novo. Fuja dos protocolos, fuja das repetições, fuja das liturgias, sabe? Entregue ao Senhor uma novidade, né? Não aquela coisa de todas as manhãs eu acordo e falo, bom, não, faça algo novo para o Senhor. E você tem essa capacidade, porque nós temos a criatividade de Deus no nosso DNA. Nós somos feituras dele, somos filhos feitos à imagem e semelhança. E um Deus tão criativo não teria feito filhos que também não são criativos. Então eu te encorajo, né? Se você tiver um tempinho, quando a gente acabar essa live aqui, que você tenha esse tempo com o Senhor, porque Ele te chama. Por que é tão importante? Por que Deus deseja tanto a sua adoração? Deseja tanto que você o louve? Porque Ele nos fez para isso. Ele nos fez para engrandecer o nome dEle, para falar com Ele nos fez para isso. E quando nós não fazemos, quando nós não nos voltamos para esse clamor do coração de Deus, nós estamos fugindo da nossa identidade, nós estamos fugindo do que foi programado para nós, do que Deus espera de nós. E quando a gente foge disso, existe uma desconexão de Deus, a gente não vai se sentir completo, a gente não vai se sentir cheio. Nós somos completos no Senhor, quando nós estamos nele. Nós não sentimos seres humanos, nossa, eu me sinto completa, eu me sinto realizada, quando nós estamos nele. Fora dele, a gente sente vazio, né? O ser humano sente vazio, o ser humano se entristece, o ser humano sente que falta algo, falta um pedaço, né? Como não nos sentiríamos assim se fomos feitos dele, né? Então, o convite do Senhor para nós é um convite à adoração, é um convite a essa adoração espontânea, diferente, né? Uma adoração que só a Rosângela pode dar ao Senhor, uma adoração que só a Mariângela pode dar ao Senhor, né? E a gente tem essa capacidade, o Senhor espera isso de nós. Vamos orar e adorar ao Senhor, mas eu te convido a ter esse tempo com o Senhor depois, no seu íntimo, no seu secreto, tá bom? Pai, nós queremos te render glórias e louvores. Toda majestade pertence ao Senhor. O Senhor é formoso. O Senhor é lindo, puro, digno, manso. Digno de receber a nossa adoração. Assim como toda a terra canta ao Senhor, assim como os céus, mares, os animais, os campos te louvam. Nós nos unimos a esse coro celestial, nós nos unimos aos anjos que cantam santo, 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 e dizemos com os nossos lábios que tu és santo, santo, santo. Pai, nós clamamos para que o teu louvor esteja continuamente nos nossos lábios. Nós clamamos para que nada, nenhuma tristeza, nenhuma dor paralise, Senhor, a nossa adoração ao Senhor. Nós queremos te adorar e te louvar em todo o tempo, porque em todo o tempo tu és bom. Mesmo quando nós não entendemos todas as coisas, o Senhor é bom. Mesmo quando as coisas não saem do nosso jeito, o Senhor é bom. E por isso, Pai, nós queremos adorar ao Senhor
e clamar ao Senhor, render glórias e louvores ao Senhor, porque Tu és o Deus do nosso coração. Tu és aquele que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Tu és aquele que controla até mesmo os nossos sentimentos, e nós clamamos para que os nossos sentimentos sejam guiados pelo Senhor. Não queremos ser guiados pela nossa alma, papai. Por isso, nos leve para o centro, para o centro da Tua vontade. Nos conduza para o centro da Tua vontade em todo o tempo. Coloque esse louvor novo nos nossos lábios, no nosso coração. Coloque essa sede, essa fome dentro de nós, esse desejo, Senhor, insaciável de estar contigo, de te render algo novo, papai, de oferecer algo que a gente ainda não tenha te oferecido, de trazer sacrifícios, holocaustos, Senhor, nos teus átrios. Coloque esse desejo dentro do nosso coração. Pai, nós repreendemos, Senhor, toda paralisação espiritual, toda frieza espiritual. Nós queremos cantar louvores ao Teu nome em todo o tempo, papai. Nos leve a esse lugar, coloque essa fome e essa sede dentro de nós, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por esse tempo. Eu te encorajo a estar com a gente hoje à noite. A gente vai falar sobre como vencer a frieza espiritual. A gente vai conversar com o Felipe, um homem muito abençoado, um menino de Deus que já fez a escola. Eu falei Mariângela, desculpa Marlene, me perdoa, tá? Marlene, e aí eu te convido a estar com a gente para falar sobre esse assunto que às vezes, quando a gente percebe, a gente está vivendo momentos de frieza, né? Momentos em que a gente se sente um pouco distante de Deus. Então, se você acha que essa live também pode servir e abençoar a vida de alguém, mande o convite para essa pessoa, né? Convide essa pessoa para estar ali com a gente, que eu tenho certeza que ela vai sair dali cheia e diferente, né? Com uma pulguinha atrás da orelha, com vontade de estar mais com o Senhor, de buscar mais ao Senhor, tá? Então, façam esse convite para alguma pessoa. Pense em alguém. Quem deveria estar com a gente nessa live? E mande esse convite para alguém, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Tenha um dia abençoado, cheio da presença do Senhor na casa de vocês, no seu trabalho, no nome de Jesus. Fiquem com Deus, gente. E amanhã o Zé volta para ensinar o Salmo 97. Vamos aprender com o Salmos 97, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.